Oi, o conteúdo do livro de hoje é A Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou contar rapidamente um pouquinho do autor, um pouquinho da obra e vou me alongar mais nos comentários, né, nas impressões, digamos, que eu tive. Muito bem. Falando do autor, Tucídides, grego, e a gente ainda está na Grécia, só que aqui a gente já está mais na Grécia clássica, né? Tucídides, existem poucas informações, nasce ali entre 460 e 465 a.C. em Atenas, né? Ele era de uma família nobre, era um aristocrata, né, de Atenas. Do círculo de amigos dele, ele era amigo ali dos pré-socráticos, né, Gorgias, Protágoras, dos tragediógrafos, Sófocles e Eurípides. Ele foi um discípulo de Anaxágoras, que é um pré-socrático, né? A gente sabe que ele contraiu a peste que houve em Atenas durante a guerra ali em 430, 429. Também que ele, em 424, ele foi confiado a combater em defesa de uma aliada de Atenas, que é Antífolis, e ele foi derrotado por Brasidas. E lá em Atenas acharam que ele tinha traído e ele acabou sendo exilado e ficou exilado na Trácia por 20 anos. Foi ali que ele escreveu A Guerra do Peloponeso. Bom, um pouquinho do resumo do que seria, né? O Tucídides, ele queria escrever sobre a Guerra do Peloponeso de uma forma extremamente objetiva e imparcial, né? Ele quer descrever os fatos dessa forma objetiva e imparcial. Tanto é que ele é considerado atualmente como o primeiro historiador, analista crítico de relações internacionais. Então o objetivo dele era esse. A obra é composta em 8 livros, ele escreveu 8 livros. A Guerra do Peloponeso é aquela guerra dos atenienses contra Esparta, basicamente, né? Porque Esparta tinha um pouco de receio, estava com um pouco de... não é bem medo, né? A gente pode até dizer que era um pouco de inveja, né? Porque depois da guerra com os persas, Atenas criou-se ali a Liga de Delos, né? Que tinha Atenas que comandava e a Liga do Peloponeso que comandava Esparta. É claro que saindo da guerra com os persas, Atenas saiu quase que forte, porque tinha um comando naval muito forte. E Esparta não via com bons olhos essa liga, porque Atenas tinha muitos aliados que praticamente obrigava a contribuir com Atenas, seja com navios, seja em dinheiro, seja com outras coisas. E Esparta era um pouco invejosa disso, via com um certo receio e tal. O estopim da guerra foi, na verdade, por conta de Corinto, porque Corinto era também uma cidade comercial marítima, né? E ela era um pouco rival ali de Atenas. Então, Corinto pressionou, digamos, a Esparta para que essa entrasse em guerra com Atenas. Eles estavam ali num período de paz, mas houve certas circunstâncias que entram, inclusive a ilha de Córcira, que era aliada de Esparta. Depois houve alguns problemas que elas foram pedir ajuda para Atenas, então Corinto, já aproveitando do ensejo, né, porque queria rivalizar ali, queria que entrasse em guerra, foi pedir ajuda para Esparta e resultado disso tudo
É claro que não foi só isso que levou à guerra, também foi o fechamento dos portos de Megara, enfim. Isso tudo está na obra. Então isso foi o estopim, o Esparta falou, não, basta, temos que entrar em guerra. E eles acabaram entrando em guerra. Então esses 8 livros que vai contar o Tucídides é sobre essa guerra. E na verdade, basicamente, fora essa primeira questão, né, de Córcira, de Megara, Corinto ali se infiltrando no meio, né, como se fosse uma eminência parda ali, instigando a Esparta a entrar em guerra com Atenas. Todos esses 8 livros vai contar então essas batalhas, né, essa luta. Às vezes saía vitorioso Esparta, às vezes saía vitorioso Atenas, vai contar os episódios principais. Durou 27 anos tudo isso. E às vezes as cidades aliadas de Atenas, por conta de Esparta que apoiava, se rebelavam, então Atenas decidia de combater inclusive as cidades aliadas, né? Às vezes mandando matar todo o povo, às vezes mandando matar só os cabeças, né? O cabeça da rebelião. E por fim, na verdade, lá já por volta de 406, Atenas decide ajudar uma cidade ali na Sicília que fazia parte dos gregos que habitavam ali no sul, ali em Siracusa, em Gela, né? Uma cidade pediu ajuda a Atenas porque Siracusa, que então dominava, que era a maior cidade, estava prejudicando. Atenas resolve então levar naves, né, navios de guerra para ajudar essa cidade, e por trás havia também o objetivo de comandar toda aquela região da Sicília. E isso foi, digamos, o cúmine da derrota de Atenas. Por quê? Porque ela já levava uma das frontes, que era a guerra com Esparta, e na sua intenção megalomaníaca, resolveu levar uma outra guerra a Siracusa e a confederação de gregos que habitavam ali, achando que ganhava. Por fim, perderam realmente de uma forma muito feia, né? Morreu Nícias, que era um dos generais mais sábios, digamos, da época, um dos generais mais lúcidos, de forma bruta também. E ali foi quase que onde iniciou o declínio de Atenas como na guerra, que acabou perdendo, né? Como a gente sabe, ganhou Esparta porque tinha a ajuda dos persas, né? Chamado tal ouro do persa, com a ajuda do ouro dos persas, ganham a guerra, mas não controlam bem como os gregos, como os atenienses, e acabam sendo depois invadidos e derrotados por Roma. Muito bem, isso mais ou menos é um resumo muito grosseiro, porque é uma obra muito extensa, são mais de 600 páginas da obra. Só que o que eu queria são as minhas impressões. Muito bem. A gente que vem vindo ali, né, da poesia épica de Homero, né, depois as tragédias gregas, e até mesmo a história do Heródoto, quando você cai para ler a Guerra do Peloponeso, você leva um baque. Mais ou menos aquilo que descreve o Nietzsche, por exemplo, quando fala do fim da tragédia, né? Que Sócrates foi o responsável do fim da tragédia, porque
colocou no mundo grego a questão da razão, né? A questão da racionalidade ali. Aqui a gente já, o mundo do Tucídides é o mundo, como eu mencionei da vida dele, é o mundo já da filosofia, né? É o mundo da racionalidade, o início ali da racionalidade, é a prevalência do discurso, da retórica, né? Então ele, logo no início, diz que a intenção dele é descrever os fatos, né? Justificar os fatos de uma forma imparcial e objetiva. E dá uma alfinetadinha também ao Heródoto, dizendo que não interessa discutir os povos, a antiguidade, né? Descrever tudo aquilo. Ele queria descrever a guerra. Eu achei um pouco, lendo isso, eu achei um pouco injusto com o Heródoto. Por quê? Porque pelo objetivo que tinha o Heródoto de contar a guerra médicas, né? Eu achei extremamente razoável que ele contasse um pouco da história dos persas, né? Em que ele se alongasse um pouco antes de iniciar a guerra dos persas com os gregos. Achei um pouco injusto. Mas enfim, ele dá essa alfinetada e diz que o que ele vai contar é a guerra e nada de contar nada dos outros povos. Mesmo porque era só Esparta e Atenas, e todos ali já conheciam. Esparta e Atenas eram sempre ali das cidades-estados gregos. Enfim, um pouco injusto. Então, o que ele quer? Ele quer contar objetivamente isso. Agora, aqui, o mundo dos deuses desapareceu. Eles estão lá no Olimpo e não se ouve mais falar de deuses. É isso que me remeteu a Nietzsche por causa disso, né? O mundo aqui não é mais divinizado. Quando, por exemplo, o Heródoto descrevia ainda, né, as oferendas, né, os hecatombes, para que se dessem bem em certa luta, ou se acontecesse algum evento estranho, era sempre devido a uma causa divina, né? Em Tucídides isso não existe mais. Estamos, como eu disse, sobre o reino da dialética, da retórica, né, da racionalidade. Aí a gente poderia pensar, nossa, mas então... Porque o Tucídides é considerado o primeiro historiador. Mas, atenção, não é ainda aquele texto histórico ou de história como a gente lê nos livros de história, não. E esse é o ponto forte da leitura da Guerra do Peloponeso. Por quê? Além dele descrever muitas batalhas navais, porque como eu mencionei que ele foi combater, ele conhecia, ele era um soldado, então ele pode descrever bem as guerras, né? Tanto é que esse texto é usado na disciplina de relações internacionais. Agora, o belo mesmo de ler a Guerra do Peloponeso é que são os discursos, né? São que justificavam os atos, porque ele também queria colocar os discursos que davam ao leitor entender os motivos que estavam por trás de certas decisões ali dos gregos, tanto gregos quanto dos espartanos. Então, aquilo que ele não estava presente para ouvir, ele criou o discurso como poderia ter sido. É claro que como ele dominava, ele foi um discípulo de Anasságoras, e Anasságoras era um sofista, né? Também, além de pré-socrático. Ele dominava, aliás, não ele, mas naquela época os principais líderes, digamos, dominavam a retórica, o que não era bem visto pelos espartanos. Os espartanos, na verdade, não tinham esse domínio e viam com maus olhos todo esse discurso lindo, muito floreado, né? Inclusive, em certas partes eles reclamam disso. E tanto é que quando eles tiveram o poder nas mãos, deu o que deu, né?
o poder na mão de militares, é isso que acontece. Porque basicamente Esparta era militar. O que dá é o que deu. O que aconteceu? Eles perderam, não souberam controlar como controlava Atenas, o mundo, né, das relações, da política, tudo. Eles não eram espertos nisso, eles eram espertos em fazer guerra. Eles eram treinados, nascidos, criados para fazer guerra. É o que eu digo, o exército deve ater-se ao ato da guerra e não querer se misturar com política, com essas questões. É o que dá. Então, voltando ao assunto, o belo, então, é quando o Tucídides introduz os diálogos para justificar uma ação, justificar, por exemplo, se uma cidade que se rebelou se deve matar todos ou não e tudo. Então, e são coisas muito belas. Gente, eles dominavam realmente a retórica. Se você vê, por exemplo, eu quando estava lendo, existem dois, eu faço um parênteses aqui, existem dois personagens que aparecem. Existe o discurso fúnebre de Péricles, que é uma coisa maravilhosa. É o estadista que domina o ato da palavra, o discurso, e que te faz emocionar quando o Péricles faz o discurso. Quando houve os primeiros mortos no início da guerra, o Péricles faz um discurso para homenageá-los. É uma das coisas mais lindas que eu já li, de fineza intelectual, do domínio da língua e da retórica. Outro personagem muito curioso e interessante é o Creon. Creon era um ateniense, só que era um daqueles personagens de que o quanto pior, melhor. Sabe aquele que tá ali a dar conselhos? Não, mata mesmo, né? Não, temos que entrar mesmo em guerra. Ele era assim. Tanto é que depois ele foi vítima dos seus próprios impulsos, digamos, imaturos, né, inconsequentes. Ele acabou morrendo numa guerra porque ele acabou reclamando de um general. O general falou, então vai você a combater. E uma das vezes ele combateu e venceu, só que na outra ele morreu. Mas ele também, esse Creon, dominava a retórica. Então, por exemplo, quando no momento eles se reuniam, né, os atenienses, no momento de decidir, teve uma cidade que se rebelou, vamos supor. Depois eles foram lá, combateram e venceram. Só que deviam decidir o que fazer com os rebeldes. Então a escolha era ou matavam toda a população da cidade ou matavam só os cabeças dos rebeldes. Então, por exemplo, o Creon era daquele que se mata todo mundo porque... enfim, e ele... o discurso que ele faz nos convence, esse é o belo da história, nos convence que realmente tinha que matar todo mundo. Mas aí vem um outro, né, porque existiam essa contrabalança, né, o diálogo, né, a dialética, né. Então o outro, quando defendia que não se devia matar todos e que se devia matar só tanto o cabeça da revolta, os cabeças, era também de um discurso tão maravilhoso no senso de ser articulado, de ser justificado, de ser fechadinho, que você fala, não, é melhor não matar todos e matar só os cabeças. Então, o lindo, o bom, o maravilhoso, o belo da guerra. Porque se você tirar os discursos, né, as exortações que o Tucídides ele intercala entre a narração de um fato, de uma batalha ou outra,
vai ficar um pouco monótono a leitura, porque será um texto de descrição de batalhas. Mas o forte do Tucídides é exatamente esses discursos, essas exortações. Um outro personagem, Nícias, também, que é o que era contra os atenienses guerrearem contra Siracusa, lá na Sicília, também é um personagem muito sábio no sentido de conhecer as mazelas humanas, e ele também tem discursos muito bonitos, muito com premissas, né, com meio, com conclusão. Então, mais do que um texto de filosofia, quando a gente pega, por exemplo, Sócrates, Platão, né, porque existem poucos momentos ali em que em que a gente pode realmente usufruir dessa dialética, né, desse debate, desse combate, desse embate. E na história da Guerra do Peloponeso a gente tem por quase todos os 8 livros esses embates, esses discursos que realmente, ao meu ver, é uma obra-prima. E isso vale a pena ler exatamente por causa disso. E essa questão também que em Tucídides é um mundo que não é mais divinizado, se perdeu aquela divinização, aquele encantamento pelos deuses do mundo, né? A partir daí já se acaba, já os deuses não têm mais voz, não tem nem presença na Guerra do Peloponeso. Quando acontece um terremoto, o Tucídides, ele meramente diz que houve um terremoto e pronto, né? Então, quando eu li, eu senti a falta, para falar a verdade, dessa divinização, dessa explicação pelos mitos, né, dessa explicação pela mitologia. Ficou um mundo desencantado nesse aspecto, né, que perdeu esse encanto da magia, esse encanto divino dos deuses. E o Nietzsche, mais ou menos, que não é bem isso, mas ele comenta que ele sentiu isso com a tragédia grega, né? Que a tragédia grega, existiam características ali que era uma união entre os impulsos, né, dos seres humanos, aquela coisa obscura do medo, do irracional, misturada com a coisa mais plástica, com a coisa mais própria do grego, né, do harmônico, né, e essa existia na tragédia grega, que depois se perdeu com Eurípides e com Sócrates, que com a racionalidade pôs fim a essa coisa. E eu senti isso no texto do Tucídides aqui na Guerra do Peloponeso, que acabou a divinização do mundo. Aqui os fatos são o que são, um terremoto é aquilo que é, uma enchente é aquilo que só que como a gente está agora no domínio da dialética, da retórica, então o texto fica encantado novamente, mas pela racionalidade, pelo argumentar, pelo bem concluir, né? É isso que dá encanto, ao meu ver, à Guerra do Peloponeso. Então, era isso que eu tinha que comentar sobre a Guerra do Peloponeso, e a gente vai passar depois, nos próximos vídeos, a falar de tragédia grega. Muito obrigada.